Temos o prazer de receber aqui para a palestra pública a nossa irmã trabalhadora da Casa de Jesus, Laís Rotenburg, que irá nos falar sobre aborto. Que Jesus a envolva. Boa tarde. Agradecendo a Deus pela possibilidade de estar aqui, física, mental e emocionalmente. Rogamos o auxílio e a inspiração dos amigos espirituais, para que os nossos minutos de estudo nos sejam os mais proveitosos possível. Em 21 de março de 2013, o CFM, Conselho Federal de Medicina, encaminhou ao Senado Federal um parecer favorável à realização do aborto, à legalização do aborto até a 12ª semana de gestação, até os 3 meses completos. E encaminhou este parecer como supostamente como sendo uma defesa da autonomia da mulher, da gestante e do médico. E aí não há como não nos perguntarmos, né? Pelo menos eu me questionei em relação a isso e acredito que muitos de vocês tenham feito o mesmo. Como é possível que uma entidade representante de profissionais da área da saúde, uma entidade representante de médicos, possa levar ao nosso Senado Federal um parecer favorável à realização do aborto em qualquer época gestacional? Como é possível que esse parecer seja apresentado justamente por profissionais que deveriam lutar pela vida, pela manutenção da vida em quaisquer circunstâncias? Como é possível que um parecer destes seja apresentado por profissionais nas mãos de quem muitas vezes nós colocamos a nossa vida? Este parecer que defende a morte de um para supostamente salvar a vida do outro. Este parecer que defende a morte do mais frágil, do mais fraco, aquele que não tem como se defender. É muito estranho este parecer, porque esses profissionais devem saber, certamente sabem, que com 4 semanas de gestação, o embriãozinho já tem o seu coração batendo. Já um coração batendo ali, com apenas 4 semanas gestacionais, com 1 mesinho. Eles sabem também, com certeza, que com 8 semanas de gestação, o coração, o cérebro, a medula espinhal, o sistema circulatório e todos os principais órgãos daquele corpinho já estão formados. E com certeza eles também sabem, porque se até os leigos sabem, eles com certeza sabem disso e de muito mais, que com as 12 semanas gestacionais, aquele embriãozinho já mexe braços e pernas, já tem movimentos. Então, se eles sabem de tudo isso e muito mais, este parecer se torna ainda mais vergonhoso e aviltante. Mas somos cristãos, pelo menos dizemos que somos cristãos. Então vamos agir como cristãos e não vamos jogar pedras, não vamos condená-los. Ao invés disso, vamos tentar compreender o porquê deste parecer positivo em relação à legalização do aborto até a 12ª semana. Esses profissionais, médicos e outros profissionais da área da saúde, concluíram que o aborto deveria ser legalizado, pelo menos até essa idade gestacional, por conta da situação de dor, de sofrimento que eles acompanham todos os dias na sua clínica médica. Quase que todos os dias, dentro dos hospitais, dos pronto-atendimentos, dos prontos-socorros,
dos postos de saúde e mesmo das suas clínicas, com enorme frequência, eles veem a chegada de moças, de mulheres desesperadas, buscando ajuda para amenizar, para sanar as sequelas dos abortos clandestinos que elas realizaram, em condições quase sempre subhumanas, sem a menor condição de asepsia, enfim, sem a menor condição de sair ileso desta experiência. E essa situação é tão frequente, mas tão frequente, que eles acabaram por concluir que estas mulheres que tomam por conta própria essa decisão de realizar um aborto, que elas têm o direito de serem assistidas nessa sua decisão, para que o aborto não se transforme num risco de morte para elas. Eles acabaram por concluir que elas devem ser assistidas como cidadãs brasileiras e como pessoas, como seres humanos. No Brasil, a prática do aborto já se constitui um problema de saúde pública. Mais de 1 milhão de abortos clandestinos são realizados no nosso país anualmente. 1 milhão. E o pior é que esse número certamente está aquém da realidade. O número real é ainda pior, porque muitos abortos são realizados sem que as autoridades ou os profissionais da saúde tomem conhecimento. Então, se esse número já é estarrecedor, a realidade é mais ainda. Então, é por esta razão, por defenderem a vida daquela gestante, que eles concluíram que ela deveria ter o direito de realizar o seu aborto em condições seguras. Esta é uma das razões para o envio daquele parecer. A segunda razão é o fato de que esses profissionais médicos, na sua maioria, são ignorantes em relação à vida espiritual. Não conhecem as circunstâncias que regem a vida do lado de lá desta vida. Não conhecem as circunstâncias da vida do espírito. Não consideram a vida do espírito na hora de tomar decisões e pareceres e conclusões como estas. Então, são grandes conhecedores em outras áreas, mas infelizmente são ignorantes em relação às verdades do Espírito, em relação à vida do Espírito, em relação a esse universo paralelo, essa vida paralela que acontece aqui ao nosso redor, em relação à vida que vai além do corpo físico, em relação à vida que vai além do que os nossos olhos conseguem ver. E para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro, é que hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o aborto à luz do Espiritismo. Vamos ver o que o Espiritismo tem a nos ensinar, a nos esclarecer acerca deste tema, nem que seja de forma superficial. O assunto é profundo, vale a pena continuarmos esse estudo, mas pelo menos superficialmente vamos ver o que o Espiritismo tem a nos ensinar acerca deste tema, para que não venhamos também a cometer o mesmo erro deles. Neste caso, em relação a eles, não há maldade, há apenas ignorância, desconhecimento da vida espiritual. Então vamos lá, vamos começar o nosso estudo. E a primeira pergunta que precisa ser realizada é: quando inicia-se a reencarnação? Quando inicia-se uma nova vida sobre a Terra? E quem nos responde a essa questão é o Livro dos Espíritos, na sua questão 344. Kardec pergunta aos espíritos: em que momento a alma se une ao corpo? Sim, porque é no momento da união da alma a um novo corpo que inicia-se uma nova vida sobre a Terra, uma nova reencarnação, uma nova encarnação. E os espíritos não respondem: a união começa na concepção,
mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa, então, da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Então, a resposta parece ser bem clara, né? A reencarnação inicia-se no momento da concepção, no momento da fecundação, no momento em que dentre aqueles milhões de espermatozoides consegue entrar no óvulo, no momento da fecundação. Muito bem. Em nosso país, em que circunstâncias o aborto pode ser realizado legalmente? Bem, como eu acredito que todos vocês saibam, a legislação brasileira, o Código Penal brasileiro, permite que o aborto seja realizado legalmente em 2 situações, agora mais recentemente em 3. Quando a gestação é consequente de um estupro, quando a gestação representa um risco eminente de morte para a mãe, e nos casos comprovados, isso mais recentemente, nos casos comprovados de anencefalia. E o Espiritismo concorda com essas posições do nosso Código Penal? Vamos ver. O Espiritismo concorda em relação ao aborto realizado quando aquela gestação representa um risco iminente de morte para a mãe. E quem nos elucida sobre isso é, novamente, o Livro dos Espíritos, na sua questão 359. Vamos lá. Kardec pergunta. 359, cadê você? No caso em que a vida da mãe estivesse em perigo com o nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? E os espíritos respondem: é preferível sacrificar o ser que não existe ao ser que existe. Na primeira vez em que eu li essa resposta, eu levei um susto. Não era exatamente a resposta que eu gostaria de ler, mas quem somos nós, né? E a nossa para julgar a resposta dos espíritos que sabem tantas coisas que nós não sabemos, que já conseguem enxergar a vida com olhos de espíritos, enquanto nós ainda enxergamos com olhos tão materiais, né? E eu precisei de algum tempo de estudo e de reflexão para compreender essa resposta. O que eles tentaram dizer foi que há situações na vida nas quais não podemos optar pela situação ideal, pela situação dos nossos sonhos. Temos que optar pelo mal menor. E muitas vezes na vida nós nos deparamos com essa circunstância, na qual temos que optar pelo mal menor. E aqui neste caso, o mal menor é salvar a vida da mãe. Por quê? É claro que os dois já existiam, é claro que o espírito da mãe já existia, o espírito do filho também já existia. Mas eles estavam se referindo à existência terrena, à vida terrena. A mãe já está inserida no seu projeto reencarnatório. Ela já está dando andamento ao seu trabalho, aos compromissos que ela assumiu antes até de reencarnar, aos seus projetos, aos seus sonhos. Ela já é útil nos vários ambientes pelos quais ela circula, ela já auxilia outras pessoas, ela é útil no ambiente familiar, quando muitas vezes ela é a filha que ampara um pai e uma mãe doentes. Ela é muitas vezes a irmã que auxilia um irmão desequilibrado. Ela é muitas vezes a mãe que tem outros filhos pequenos que ainda precisam muito dela. No ambiente social, ela pode desenvolver várias atividades nas quais ela está beneficiando muitas pessoas. No ambiente profissional também. Enfim, há todo um projeto reencarnatório que já está em andamento em relação a esta mulher. E seria um mal maior por um fim
dar um corte a esse projeto reencarnatório. Já o espírito que ia reencarnar, que estava reencarnando, né, já que a reencarnação inicia-se no momento da fecundação, ele ainda ia dar início ao seu projeto reencarnatório. Então, o mal para ele acaba sendo menor. Envolve o sofrimento e menos consequências para outras pessoas, para muitas outras pessoas. E esse espírito terá a oportunidade, com certeza, de no futuro retornar numa nova tentativa, como filho daquela mesma mulher, ou se for o caso, de alguma outra. Então, aqui nesse caso, salvar a vida da mãe, em detrimento da vida do filho, constitui-se no mal menor. Já em relação ao estupro, a gravidez que é consequência de um estupro, o Espiritismo não concorda com o nosso Código Penal. Primeiro, porque o espírito reencarnante não é responsável pela atitude de desrespeito da qual a sua mãe biológica foi vítima. Não foi ele que realizou aquele ato de violência contra ela. Ele não é o responsável e ele não tem que pagar pelas atitudes de uma outra pessoa. Então, ele pagaria com a vida em relação a algo do qual ele é completamente inocente. E, além disso, compreendemos que a vida pertence a Deus e só Ele tem o direito de tirá-la. Então, em relação ao estupro, o Espiritismo é contra. Em relação aos casos de anencefalia, bem, o nosso Código Penal ainda não menciona os casos de anencefalia, mas desde 2012, o STF, o Supremo Tribunal Federal, tem dado parecer favorável à realização do aborto nos casos comprovados de anencefalia. Em relação a isso, o Espiritismo também não concorda. Por quê? Porque aquele espírito reencarnante, aquele espírito que está vivendo aquela gestação num corpinho com esse quadro de anencefalia, seja um quadro mais severo ou mais brando, já que a anencefalia possui vários graus, né? Qualquer que seja este quadro, aquele espírito está vivendo a experiência da qual ele tem necessidade. Aquela experiência não foi obra do acaso. Aquela situação, aquela condição não é obra do acaso, não é obra do azar, nem para ele, o espírito reencarnante, nem para o pai, nem para a mãe, nem para ninguém. Também não foi castigo, também não foi punição. Aquela situação é a condição necessária e benéfica da qual o espírito tem necessidade para reequilibrar-se energeticamente. Espíritos que estão com o seu perispírito muito desequilibrado, muito machucadinho, muito me fugiu o tema agora, fora da condição necessária para ter uma reencarnação completa. Esses espíritos, muitas vezes, precisam de um tempo reencarnatório menor, né, para que esta condição de desequilíbrio energético seja tratada e curada. Uma vez tendo desenvolvido este quadro físico, o desequilíbrio perispiritual se desfaz e dali em diante aquele espírito ele recupera a condição de equilíbrio e a saúde que ele tinha antes daquela experiência, antes de ter contraído aquele desequilíbrio. Então foi algo que ele plantou para si mesmo, ele herdou de si mesmo. Foi uma condição de desequilíbrio provocada por ele mesmo. E aquela reencarnação num corpo com anencefalia é o remédio amargo do qual ele tem necessidade. E o casal que recebe um espírito desses, né, também não está ali por acaso. Ou eles têm alguma ligação pretérita com aquele espírito, uma ligação de amor ou uma ligação de débitos, e tem ali a possibilidade também de amenizar ou de ressarcir os seus débitos para com aquele espírito. Talvez eles tenham alguma responsabilidade naquele quadro de desequilíbrio que ali se instalou.
E a bondade divina lhes oferece esta oportunidade, a oportunidade de ressarcir o seu débito perante aquela criatura, perante o universo, mas principalmente perante si mesmos, para que dali em diante a sua consciência não continue a atormentá-los. Então, sim, o espírito que reencarna no processo de anencefalia tem o direito de viver e deve viver, ele precisa viver o tempo que lhe for destinado, o tempo que lhe for possível. Seja 1 hora após o seu nascimento, uma semana após o seu nascimento, 1 mês após o seu nascimento, não importa. Aquele era o tempo do qual ele tinha necessidade e foi o tempo perfeito para ele. Ah, morreu tão precocemente. Não morreu precocemente. Neste caso, morreu no tempo perfeito, no tempo do qual ele tinha necessidade. As comunicações mediúnicas têm trazido lindas mensagens de espíritos que viveram a experiência da reencarnação num corpo com anencefalia. E nessas comunicações, esses espíritos vêm agradecer aos seus pais biológicos, por terem permitido o seu nascimento, por terem permitido que eles tivessem a vida, ou aquele tempinho de vida do qual eles tinham necessidade, por não terem feito um aborto, já que a legislação brasileira permite fazê-lo, né? E eles vêm agradecer e geralmente comunicar que dali em diante eles recuperaram a condição necessária para reencarnar num corpo saudável. Muitas vezes reencarnam como filhos daquele mesmo casal ou como filhos de um outro casal. Além dos débitos, que podem ser a razão pela qual aquele casal está passando por essa experiência, há também pais e mães que aceitam viver essa experiência por amor, como missão, pelo amor de ajudar um irmão em uma humanidade. Amam aquele espírito, sabem que ele está sofrendo e que ele precisa passar por aquilo e aceitam aquela missão. E até há espíritos tão elevados que aceitam passar por isso em relação a espíritos que eles nem conhecem. Olha, esse espírito precisa viver uma experiência de anencefalia. Você se dispõe a ser o seu pai ou a sua mãe, e há pessoas que já aprenderam a tal ponto a arte de amar que aceitam ser o pai e a mãe do qual ele tem necessidade. Então, seja por débito, seja por missão, há sempre um compromisso dos pais assumido em relação àquele ser. Então, em relação à anencefalia, o Espiritismo também discorda do parecer que tem sido dado pelo Supremo Tribunal Federal. Quais são as possíveis implicações espirituais do aborto provocado? Então, vamos deixar bem claro que são as possíveis implicações espirituais. Não podemos afirmar que, com certeza, necessariamente, isto ocorra em todos os casos nos quais o aborto provocado foi realizado. Mas a possibilidade de que essas implicações ocorram é bem grande. Então, é interessante sabermos que elas existem. Então, vamos lá. A nível de perispírito da mulher que decidiu fazer um aborto, ocorrem desequilíbrios energéticos em todo o seu perispírito, mas principalmente na região do centro de força genésico, ou chakra genésico, como algumas pessoas conhecem, que é o centro de força que rege todo o aparelho reprodutor, tanto masculino como feminino. A nível do chakra genésico, o desequilíbrio energético lá no perispírito tende a ser muito grande, porque o ato realizado foi sim um grande ato de desrespeito à vida. E como consequência desse desequilíbrio perispiritual, dali em diante aquela pessoa pode se ver enredada com patologias diversas, mas principalmente com patologias relacionadas ao aparelho reprodutor.
De repente, ela pode começar a desenvolver processos inflamatórios e infecciosos, cistos, tumores malignos, benignos, porque a região está desequilibrada energeticamente e isso propicia a instalação desses processos patológicos. Essas doenças, esse desequilíbrio energético pode se manifestar ainda na encarnação atual, nos meses seguintes, nos anos seguintes, né? Ou só numa encarnação futura. Então, muitas vezes, nós vemos mulheres que não entendem o porquê dos dramas que vivem, principalmente nessa área genésica, e com muitas infecções, com inflamações recorrentes, e pode ser que a explicação seja essa, que algum dia, numa existência passada, elas tenham desrespeitado o dom de gerar a vida, e agora estejam colhendo os frutos amargos do seu plantio. Existe também a possibilidade de que, dali em diante, este desequilíbrio perispiritual dificulte ou até impossibilite uma nova gestação. Então, dali a algum tempo, a mulher decide, pronto, agora eu quero ter um filho. E aí ela tenta e não consegue mais. Porque aquele aborto, aqueles abortos que ela realizou, desequilibraram energeticamente o seu perispírito e esse desequilíbrio sempre desemboca no corpo físico. Esta dificuldade ou impossibilidade de engravidar também pode se manifestar só em encarnações futuras. E mais uma vez vemos aqui a situação de muitas mulheres que hoje se debatem com a dor, com a frustração de não poderem gerar um filho, de não poderem ter um filho biológico, e se sentem injustiçadas por isso. Deus não gosta de mim como gosta das outras mulheres. Todas as mulheres da minha família têm filhos, minha mãe teve um monte de filhos, só eu que não consigo ter meu filho. Sou uma injustiçada, Deus se esqueceu de mim. Não é uma injustiçada. A justiça de Deus é perfeita. Está simplesmente sofrendo agora por conta do amor que foi incapaz de dar numa existência passada. Então, tudo que nos acontece em relação ao nosso corpo, patologias e etc., tudo tem a sua razão de ser, tudo tem a sua explicação. E a explicação está sempre em nós, nunca no outro, nunca em Jesus, em Deus, nos espíritos superiores. Os responsáveis somos sempre nós. Essas consequências perispirituais, tanto de processos patológicos como de dificuldade para gerar filhos, atinge também o pai da criança, o pai biológico, se ele teve participação no aborto realizado. Se ele incentivou a sua companheira a fazer o aborto, se ele a obrigou a fazer o aborto, isso estende-se também a outros familiares, o pai, a mãe, profissionais e todas as pessoas que de alguma forma se envolveram naqueles abortos. Cada um tem o seu quinhão de responsabilidade e ninguém consegue se furtar a isso. Então, esses desequilíbrios perispirituais atingem também o homem, se ele teve participação naquela história, E aí, ele também pode começar a desenvolver patologias, principalmente no seu aparelho genésico, no aparelho reprodutor, que se manifestam na vida atual ou numa vida futura. E a dificuldade de ser pai também pode acontecer com ele. Então, a infertilidade masculina também está, em muitos casos, relacionada ao fato de, no passado recente ou passado mais distante, ele ter incentivado a sua companheira a realizar um aborto. Além disso, existem também as possíveis sequelas a nível de espíritos obsessivos. Processos obsessivos ferrenhos podem se instalar, dependendo do grau evolutivo do espírito que ia reencarnar, dependendo do grau evolutivo do espírito reencarnante. Para compreender isso, temos que saber
que nem sempre recebemos como filhos os nossos amigos espirituais, os nossos queridos, os nossos amores do passado. Muitas vezes são eles que vencem. Mas as famílias terrenas ainda são formadas com grande frequência de espíritos que são antipáticos uns aos outros. Espíritos que ainda não criaram, ainda não construíram uma relação de simpatia, de afeto, de carinho, de amor. E Deus nos possibilita reencarnarmos todos juntos, muitas vezes na condição de pais e filhos, justamente para que uma nova relação de amor seja construída, para que aquela relação de antagonismo, de mágoa, de ressentimento, de raiva, de ódio, seja substituída por uma relação de carinho, de afeto, de amor. Essa é uma possibilidade que a reencarnação nos possibilita. Então, muitas vezes, aquele espírito que ia reencarnar, mas nós não deixamos, né? Ele não era um espírito que nos amava, era um espírito que ainda não gostava muito de nós. Um espírito que ainda nos via com algumas reticências, que ainda tinha antipatia por nós, mágoa, ressentimento, até ódio, dependendo da nossa história pregressa. E a muito custo, ele aceitou reencarnar como nosso filho. Sim, dá para entender. Se ele não gosta de nós, dá para imaginar o esforço que foi para ele aceitar o fato de reencarnar como nosso filho. Isso não deve ser fácil, né? Então, ele acabou aceitando por compreender que aquilo seria útil e benéfico para ele, e a certa altura da gestação, nós realizamos um aborto. O aborto foi realizado expulsando aquele espírito, não permitindo a ele a sua reencarnação. Ora, qual vai ser a reação desse espírito em relação a nós? Ele já não gostava de nós, já achava que nós não éramos lá flor que se cheire. Já estava vindo assim meio a contragosto, ou muito a contragosto. A mágoa, o ressentimento, o ódio, obviamente, só vão aumentar. Viram? Vocês viram como eu estava certo? Vocês viram como eu estava certo em relação a ele, em relação a ela? Vocês viram o que ela fez comigo? E esses espíritos, que obviamente não são moralmente muito evoluídos, acabam por alimentar o desejo de vingança. Mas ela me paga, não vai ficar por isso não. Ela pensa que pode me expulsar, me descartar assim, sem mais nem menos, como se eu não fosse nada. Daí entra o orgulho de um, a vaidade do outro, e a coisa fica complicada. E aí, ele se enreda na tentativa de estabelecer um processo obsessivo. Uma tentativa, porque toda obsessão só ocorre quando nós a permitimos, quando a nossa frequência energética está de acordo com a frequência energética do espírito obsessor. Acontece que, neste caso, a mãe biológica, aquela que o expulsou, está numa situação de fragilidade energética, numa situação de vulnerabilidade energética, justamente por conta do ato de desrespeito à vida cometido por ela. Então ela se torna uma presa fácil para esse espírito, e com facilidade ele consegue se conectar energeticamente. A frequência vibratória de ambos está similar. E aí ele inicia o processo obsessivo tentando prejudicá-la de todas as formas possíveis. Com frequência prejudica a sua saúde física, sua saúde mental, emocional. Lá no fundinho, mesmo que ela negue, ela costuma ter uma culpazinha bem guardadinha. E a culpa também é uma porta aberta, uma porta de entrada para os processos obsessivos, porque ela também diminui a nossa frequência vibratória, nos colocando em sintonia com eles, né? Então, esta mulher se torna um alvo fácil para esse espírito. E esse processo obsessivo pode ter consequências muito desagradáveis e muito sofridas. Este processo obsessivo
também tende a se estender para o pai da criança, para o seu pai biológico, né? Se ele teve participação no ato, e para as outras pessoas que participaram. Então, vejam que as consequências podem ser bastante danosas e sofridas. Além do aborto provocado, quais os outros tipos de aborto existentes? Gente, só esqueci de mencionar. Essa questão, essa situação que foi mencionada agora em relação à instalação de processos obsessivos, isso só ocorre quando o espírito que ia reencarnar como nosso filho, né, é um espírito que ainda é um desafeto nosso e ainda não possui um nível moral dos mais elevados. Quando íamos receber como filho um espírito amigo, um espírito que já gosta de nós, que já tem afeto por nós, um espírito que já nos ama, estava feliz por poder vivenciar mais uma experiência conosco, por ter a nossa companhia, este espírito, obviamente, não vai se enredar nos caminhos do ódio, da mágoa e da vingança. Ele vai ficar muito triste por nós termos lhe fechado as portas e termos impossibilitado a ambos aquela experiência linda que teríamos juntos. Porque quando duas pessoas que se amam se reencontram, isso só pode ser muito lindo. Então ele fica muito triste, mas ele não se vinga, ele não faz nada que possa prejudicar aquela que seria a sua mãe. Ele apenas fica quietinho, tocando sua vida adiante, e quando surgir uma nova possibilidade de vir como seu filho, ele certamente virá. Então são as duas situações que ocorrem. Além do aborto provocado, quais os outros tipos de aborto que existem? Além do aborto provocado, existe o aborto espontâneo propriamente dito. O aborto espontâneo, que é espontâneo mesmo. E ele ocorre em basicamente duas situações. Uma, quando o espírito desiste de reencarnar como filho daquela pessoa, daquela mãe, daquele pai, ele desiste de reencarnar naquela família. E isso, obviamente, só ocorre quando os nossos desafetos do passado iam reencarnam como nossos filhos, né? Ele foi esclarecido, foi orientado, convenceu-se da necessidade, convenceu-se de que seria benéfico para ele reencarnar como nosso filho, mas ele não estava gostando daquela experiência. Ele foi assim, meio na marra, foi convencido, mas não foi muito. A certa altura do processo gestacional, ele muda de ideia, ele desiste, ele conclui que ele ainda não está preparado para conviver conosco, como pai e como mãe. E ele desiste de reencarnar. Não, eu achei que dava, mas não dá, não estou suportando, está sendo demais para mim. Ele desiste, rompe os laços fluídicos que o ligavam ao embriãozinho, já que lá no início da gestação, os laços fluídicos que unem o espírito ao embrião ainda são muito frágeis e ainda são mais facilmente rompidos. Ele rompe esses laços fluídicos, vai-se embora, desiste, joga a toalha, como a gente diz, e aí aquele embriãozinho morre, porque quem mantém a produção da energia vital é o espírito. Com o afastamento, com a desistência do espírito, cessa a produção de energia vital e aquele embriãozinho morre. Então foi uma desistência do espírito reencarnante. É óbvio que ele arcará com as consequências da sua desistência, porque ele tinha assumido um compromisso. Uma outra situação na qual ocorre o aborto espontâneo propriamente dito é parecida com aquela da anencefalia. Quando espíritos que estão desequilibrados energeticamente, que estão com um perispírito muito desequilibrado, não têm condições ainda de encarar uma gestação completa. Eles precisam de um contato mais rápido com a matéria, com o corpo físico e com aquela energia vital, para dessa forma reequilibrar o seu perispíritozinho, que está muito doentinho, muito desequilibrado. Então, não é porque ele
desistiu, é porque ele não tinha condições de seguir adiante. E aquela reencarnação rápida, de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou não importa quantos meses, era exatamente a condição da qual ele tinha necessidade para reequilibrar o seu perispírito em contato com aquela energia vital e, obviamente, com o amor que vem da mãe, o afeto, né? O amparo, sentir-se bem-quisto, sentir-se protegido. É óbvio que isso tudo atua muito beneficamente no seu perispíritozinho doentinho, né? E quando chega a hora, ele vai embora. Aquele corpo estava predestinado a morrer naquela fase gestacional, mas o mais importante é que dali em diante aquele espírito recupera o seu equilíbrio energético, perispiritual, para voltar numa gestação futura. E existe também, além do aborto espontâneo propriamente dito, existe o aborto supostamente espontâneo. Supostamente espontâneo, porque, na verdade, foi provocado. Foi provocado pelo poder mental da mãe, que rejeitou aquele filho, que não aceitou aquela gestação. Quando a mãe bate pé e diz, eu não quero este filho, não pedi este filho. Essa gravidez foi um acidente. Não quero, não posso, e o nosso poder mental é muito grande, muito maior do que imaginamos. E a mãe consegue, com o seu poder mental de rejeição, também romper os laços fluídicos que mantêm aquele espírito preso ao seu corpinho. Lembrando, novamente, que lá no início da gestação, esses laços fluídicos ainda são frágeis. E ela consegue, então, romper esses laços fluídicos e o espírito não tem opção. Ele tem que ir embora. Então, este aborto foi provocado pela gestante, foi provocado pela mãe a partir do seu poder mental. Para a nossa ciência, para a nossa medicina, este aborto será considerado espontâneo. Mas a ciência espiritual sabe que não foi, que ele foi provocado pela mãe e pelo sentimento de rejeição que ela nutriu com tanta veemência. Pois é, mas o que fazer? Agora nós estamos começando a aprender sobre essas questões espirituais, essas verdades que regem a nossa vida como espíritos. Até pouco tempo, a maioria de nós não sabia de nada disso. Na igreja, na religião onde eu cresci, não me ensinaram nada disso. E eu sei que em outras igrejas, em outras religiões, não ensinam também. Foi só a partir do meu contato com o Espiritismo que essas verdades começaram a ser elucidadas aos meus olhos, que o véu foi sendo tirado, que o véu da ignorância foi sendo tirado dos meus olhos. E isso acontece com as pessoas em sua maioria. Pois é, e quando eu não sabia de nada disso, eu realizei um aborto, até mais de um. Nunca imaginei que as consequências pudessem ser tão graves, nunca imaginei que as sequelas pudessem ser tão graves, né? Nunca consegui enxergar o aborto com olhos de espírito, sempre enxerguei o aborto com olhos de ser terreno. E agora como é que fica? Agora que eu estou aprendendo tudo isso, o que vai acontecer comigo? Estou fadada a sofrer no inferno? O que vocês acham? Eu acho que a resposta nos foi dada por um espírito iluminado que passou por aqui há muito tempo e que nós conhecemos como apóstolo Pedro. O que foi mesmo que Pedro disse em relação à multidão de pecados? Só o amor. Só o amor cobre uma multidão de pecados. E ele cobre. O amor cobre. Então, tenha sido este ou qualquer outro equívoco que tenhamos cometido, porque hoje o nosso foco de atenção é o aborto. Mas quem não fez o aborto, quem nunca realizou um aborto, nunca incentivou alguém a realizá-lo, com certeza cometeu outros equívocos, porque isso ainda é inerente a espíritos do nosso nível. Mas caso tenhamos realizado um ou mais abortos, ou incentivado alguém a realizá-lo,
como amenizar ou até neutralizar as consequências deste ato desrespeitoso para nós. Porque se não fizermos nada, absolutamente nada, as consequências virão. Não é como um aborto, não é como jogar fora um sapato que não me serve mais. Enjoei desse sapato, vou doar ou vou jogar fora. Mas também não é o fim do mundo. Não é a garantia de irmos arder no fogo do inferno. A resposta está no caminho do meio, sempre no caminho do meio. Tomarmos consciência de que foi cometido, sim, um ato de desrespeito à vida. Mas que esse ato de desrespeito à vida, esse ato de falta de amor, de desamor, pode ser neutralizado, as suas consequências podem ser neutralizadas justamente com amor. Onde amor antes faltou, agora o amor tem que sobrar. Então, o que fazer daqui em diante? Já que de agora em diante nós temos uma consciência pelo menos superficial do que realizamos, né? Amar, servir e amar, tanto quanto nos for possível, de todas as formas possíveis e imagináveis. Começando dentro do nosso lar, com a nossa família, com o vizinho, com as pessoas do nosso bairro, do nosso condomínio, no ambiente social, no ambiente profissional. Olhar para dentro de si mesmo e se perguntar: como eu posso amar mais? Como eu posso servir mais? Onde estão os meus dons que eu não usei ainda, que estão lá dentro guardadinhos, criando teia de aranha? Os meus talentos que eu conquistei, porque os nossos talentos não nos foram dados por Deus, eles foram conquistados por nós arduamente. Onde estão os talentos que eu conquistei e que eu não estou usando agora em prol das outras criaturas, para amenizar de alguma forma a dor dos outros, para tornar um pouco mais feliz, um pouco mais alegre o dia do outro? O que há de lindo, de belo dentro de mim que eu não estou usando, que não estou pondo para fora? Isso pode ser feito de muitas formas e cada um tem que se perguntar qual é a sua forma ou as suas formas. Eu gosto de lidar com crianças, eu tenho dom para lidar com crianças. Então busque alguma atividade inerente a crianças, onde quer que seja. Nem que seja no parquinho do seu prédio, no playground do seu prédio. Pense, use a inteligência que Deus lhe deu. Nunca esqueça, se o ato desrespeitoso foi cometido por você, é você que tem que correr atrás de uma solução, de uma neutralização. Isso não nos será dado de presente, essa conquista tem que ser nossa. Eu tenho dom para lidar com animais, gosto muito de lidar com animais, então vou trabalhar com animais. Nem que seja com um cachorrinho que está abandonadinho lá na minha rua. Mas é só um, mas já faz diferença. Pergunte para ele se não faz diferença aquele potinho de água ou de ração que você dá para ele. Eu gosto de lidar com pessoas doentes, tenho dom para lidar com pessoas doentes. Olha, quantas pessoas que estão hospitalizadas, na hora da visita, ficam lá abandonadinhas, não recebem visita de ninguém, ficam lá quietinhas, tristes, vendo os outros pacientes recebendo as suas visitas, e eles ficam lá quase que esquecidos. Como é bom sentar 5 minutos para conversar com essas pessoas. Esses 5 minutos mudam o dia daquela pessoa e até aceleram a sua cura. E daí em diante, eu gosto de lidar com idosos. Nós temos casas de idosos que podem ser assistidas de alguma forma, ou os idosos que moram no meu prédio, os idosos que moram ao lado da minha casa, os idosos da minha família. Quantas vezes nós negligenciamos, não temos tempo, não temos paciência com os idosos da nossa família, né? Então, se nos perguntarmos, humilde e sinceramente, onde estão os meus dons, os meus talentos, como eu posso usar o amor que eu trago guardado dentro de mim? Se essa pergunta for feita com sinceridade, de intenção, a resposta virá. E é assim, arregaçando as mangas,
e trabalhando e servindo com o máximo de amor que já temos condições, é que as consequências, essas possíveis sequelas que nós vimos aqui do aborto, ou dos abortos que eu realizei, vão sendo amenizadas ou até completamente neutralizadas. Só o amor pode apagar uma multidão de pecados. Então, assumir a responsabilidade do seu ato, mas sempre mantendo a certeza do amor e da bondade de Deus, que sempre nos dá mais uma chance, e mais uma chance, e mais uma chance. Então, por que usar essa chance só lá numa outra encarnação, sofrendo as sequelas do aborto realizado, se eu posso começar agora? Não, mas na minha próxima vida, lá na minha próxima encarnação, eu quero ser mãe. Então, para garantir que lá eu possa ser mãe, eu vou começar a trabalhar agora, vou começar a me doar agora, da forma que me for possível, só o que me for possível. Bem, para encerrarmos o nosso estudo, eu gostaria de lhes contar uma linda história que ocorreu no século XVIII, no ano de 1770, na cidade alemã de Bonn. Lá na cidade de Bonn vivia uma senhora, uma gestante, que estava esperando o seu 9º filho. Ela já tinha 8 filhos. E o problema não está no número de filhos. O problema estava no fato de que essa gestante era portadora de sífilis, numa época em que a sífilis não tinha cura. Porque os antibióticos foram descobertos só no início do século XX. Isso aconteceu no século XVIII. Naquela época, as pessoas carregavam a sua sífilis até desencarnarem. E ela, como portadora da sífilis, ela já tinha tido 2 filhos surdos, porque a sífilis, quando não tratada, é transmitida por via gestacional. E as sequelas costumam ser graves. Ela já tinha tido 2 filhos surdos, 2 filhos cegos e 1 filho com deficiência mental. Então, dos 8 filhos que ela já tinha, 5 já sofriam de graves sequelas da sífilis. Daí o médico da família sugeriu, de forma enfática, que ela não permitisse o nascimento daquele 9º filho, porque muito provavelmente ele também nasceria com alguma sequela da sífilis. Ela ouviu aquela orientação, aquela sugestão, refletiu e decidiu que não, que ela não mataria o seu filho, que ela permitiria o seu nascimento, não faria aquele aborto. A gestação seguiu até o fim, o menino nasceu e foi batizado com o nome de Ludwig van Beethoven. Então vejam vocês o que esta mulher teria feito conosco. Ela teria privado a todos nós da genialidade e da magnífica beleza da obra de Ludwig van Beethoven. Então, quem somos nós para avaliar, para julgar e para definir os desígnios de Deus? Está tudo certo quando o amor prevalece, quando nós deixamos a vida nas mãos de Deus e seguimos o nosso caminho fazendo o melhor que podemos, está tudo certo. Pensemos sempre nisso. Independente das circunstâncias da minha vida, independente das circunstâncias daquele embrião ou daquele feto que está se preparando para nascer, tudo está no comando de Deus. Tudo tem uma razão para estar acontecendo. E só o que não pode acontecer é a morte prevalecer em relação à vida. E um dia chegará em que nós nunca mais vamos ouvir um médico, um profissional da saúde ou qualquer outra pessoa defendendo a morte em qualquer circunstância que seja. Porque nós iniciamos esse estudo mencionando aquele triste fato, daquele parecer
feio, né? Aquele parecer vergonhoso que foi apresentado pela associação, pelo Conselho Federal de Medicina ao nosso Senado. Mas vamos encerrar o nosso estudo mencionando que os médicos também já estão abrindo seus olhos para a realidade da vida espiritual. Todos os anos, a cada 2 anos, é realizado o encontro dos médicos que são filiados às AMEs em todo o Brasil, associações médico-espíritas em todo o Brasil. A AME Brasil, a Associação Médico Espírita do Brasil, foi fundada em 1995. E já existem 52 AMEs espalhadas pelo país, incluindo as estaduais e as regionais. Cada médico desse já é hoje uma velhinha, uma tênue luz em meio aos seus colegas de profissão, repassando para os seus colegas essas verdades do Espírito. Em Maceió, ocorreu o último congresso em 21 de março de 2013. Perdão, de 29 de maio a 1º de junho de 2013. E lá nesse congresso foi escrita uma carta, chamada Carta de Maceió. E vamos só ver o que os médicos escrevem nessa Carta de Maceió. Concluímos que a evidência lógica dos fatos nos mostra que o nasciturno não é apenas um aglomerado de células, mas um ser humano potencial, já definido com todas as suas características genéticas, oriundas de seus genitores, e por todas essas evidências filosóficas, científicas e jurídicas, os médicos espíritas, reunidos no 9º Congresso da AME Brasil, realizado em Maceió, em 29 de maio a 1º de junho de 2013, por unanimidade dos presentes, manifestamos-nos inteiramente contrários à deliberação do Conselho Federal de Medicina, publicada em 21 de março de 2013, que se manifestou favorável à interrupção da gestação até a 12ª semana de gestação, por vontade da mulher. E manifestamos-nos totalmente favoráveis à aprovação pelo Congresso Nacional do Estatuto do Nasciturno, que objetiva valorizar o ser humano em sua abordagem integral, particularmente em épocas em que a pessoa vem sendo vítima de agressões que subtraiam dela o direito de viver. Maceió, Alagoas, em 1º de junho de 2013. Na época em que esse congresso foi realizado, a presidente da AME Brasil era Marlene Nobre, que desencarnou há pouco tempo. E de onde ela está, com certeza ela continua trabalhando em prol de causas nobres como esta, agora intuindo os médicos que aqui estão. Então, eu fiz questão de encerrar o nosso estudo trazendo esta linda notícia. Agora, em 2015, esse congresso vai se realizar, porque ele é bianual, né? E, com certeza, tudo está melhorando, tudo está evoluindo, mesmo que a passos muito lentos, mesmo que não consigamos enxergar. E esta Carta de Maceió é a prova daquilo que eu mencionei antes. Dia chegará, e tomara que nós ainda estejamos aqui, ou quem sabe já tenhamos voltado, para podermos presenciar este dia, que é o dia em que nenhuma pessoa sobre a terra vai defender a morte em detrimento da vida. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Agradecemos a Laís pelas informações hoje nos dadas, pelas reflexões hoje também nos dadas. Muito obrigada, Laís. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz.
Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, amando o amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traídos ou a luz do coração, quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.